Aleluia. Levanta suas mãos para o Senhor. Fecha os teus olhos. Continue adorando a Ele. Amém. Ele está aqui nesse lugar. Glorifica esse nome. Glorifica esse nome. Xandaraye. Não há outro além de ti, pois não há outro além de ti. Tu és tão lindo, tu és tão lindo, tu és tão lindo, maravilhoso és. Diga para ele: tu és tão lindo, tu és tão lindo, tu és tão lindo, maravilhoso és. O desejo do Senhor é relacionamento. Deus criou você para ter relacionamento. O Senhor, quando Ele pediu para Moisés para estabelecer um tabernáculo, Ele disse: eu vou construir um santuário para eu viver no meio de vocês. Levanta bem alto as suas mãos e diga: Deus habita em mim. Você não é uma pessoa comum. Você é alguém que transporta a glória de Deus. Eu acho que a gente tinha que dizer assim, em vez de dizer eu converti, tinha que dizer assim: agora eu montei uma transportadora. Chegar para alguém: cara, eu montei uma transportadora. Como assim? A partir de agora eu transporto a glória de Deus. Aleluia. Quem encontrar comigo vai ter que encontrar com um pouco de Deus. Diga: quem encontrar comigo vai ter que encontrar com um pouco de Deus. Diga: a pessoa que não quiser Deus vai ter que correr de mim, porque se encontrar comigo, eu sou do reteté. Aleluia. Deus não chamou você para se esconder. Note que quando a arca se perdeu por uma direção errada de Ofni e Finéias, a arca ficou no território dos filisteus. Mas a presença de Deus só é resultado para os filhos de Deus. Diga: a presença de Deus só funciona para os filhos de Deus. Se não é filho, irmão, é só treva, porque a luz revela as trevas. Então os filisteus foram acometidos por um monte de situações, tumores. Devolveram a arca, colocaram num carro de boi. Essa arca foi parar lá onde estava o povo. Só que do jeito que ela chegou, ela ficou. E o povo apresentou lamentações. Depois Davi quer buscar essa arca. Vamos trazer a presença de Deus, vamos trazer Deus para perto da gente. E aí Davi transporta a arca do mesmo jeito que os filisteus transportaram. E aí o que acontece? Uzá morre. Diga: a glória de Deus não se esconde, se revela. Se você está se escondendo, tem algum problema. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Diga para esse irmão que está do seu lado: obrigado, pastor Tiago. Agora o pastor Tiago só quer saber de Raninha, Braga. A Ana está mais famosa que muita gente aí. Quando nasce numa casa abençoada, não tem jeito, né? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Note, Davi então tentou levar a arca, mas ele colocou a arca escondida num carro de boi. A atração naquele momento não foi a arca, a atração naquele transporte era o carro de boi. Quem olhava para aquele
aquela situação acontecendo, via o quê? Via um carro de boi puxando alguma coisa. Irmão, quem olhar para mim e para você precisa ver a glória de Deus. Deus não foi chamado para se esconder. Deus foi chamado para se revelar. Ou ele nasceu para isso, ou ele foi gerado para isso, amém? Aí é interessante que o Senhor cria um lugar para Adão, chamado Éden. Coloca Adão naquele lugar, dá instruções para ele: meu filho, vai para a galera, esse lugar aqui é seu. Diga, esse lugar é seu. Diga mais forte, esse lugar é seu. Diga para ele, para esse irmão que está ao seu lado: ei, brinca, põe nome nas coisas, come de tudo que tiver para comer, governa, reine, estabeleça, deixa um legado. Essa foi a palavra que o Senhor deu para ele. Que esse lugar aqui é seu, cara, brinca, faz o que você quiser, cara. Aí ele passou muita dificuldade, porque ele olhava os animaizinhos passeando no bosque lá, de mãozinha dada, o macaquinho com o macaquinho, o elefante com o elefoa, o jacaré com a jacaroa. E ele não tinha ninguém para passear. Deus falou: vou resolver esse problema, porque eu criei um ambiente para você viver bem. Deus não colocou Adão e Eva para o alter ego do Senhor. Eu vou lá no jardim para eles me contemplarem. Não, Deus criou o homem para o próprio Deus contemplar o homem. Não, você não entendeu, né? Deus criou o homem para se ver no homem, para se projetar no próprio homem. Quando ele olhava para Adão, ele dizia assim: uau, eu sou demais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então quando ele olhava para Adão, ele falava: uau, eu sou lindo, eu sou perfeito. Aí ele pensava: eu sou Deus. E a expectativa de Deus era constantemente gerar um ambiente onde Adão pudesse estabelecer. Adão não nasceu para ser escravo. Adão nasceu para estabelecer, para reinar. Então naquele momento que ele estava lá triste, sem vontade de cantar uma bela canção, o Senhor vai dar-te aí uma esposa. Uhul! Que negócio é esse, Deus? Descansa, meu filho, vai dormir. Só que se você for ver no começo da palavra, ele diz que Deus criou homem, macho, macho e fêmea. Quando Deus gerou Adão, Deus já tinha gerado Eva, e Eva estava dentro de Adão. Tudo que Deus fez para essa geração está escondido dentro de mim e de você. Você não entendeu, tem certeza? Não, você tinha pulado, chutado a cadeira, feito um negócio igual o Simeão. Quando Deus criou Adão, ele já tinha colocado dentro dele Eva. Então fez o homem e a mulher, macho e fêmea. Então Adão não sabia, mas ele procurava talvez a auxiliadora dele, e ela estava dentro dele. Por isso que ele pôs ele para descansar. Enquanto ele dorme, o Senhor trabalha. Deus já sabia como seria Eva, porque ele conhecia o coração de Adão. Por isso a expressão de Adão é Quando Adão olhou para ela, ele já se identificou. Ele não ficou assim: que trem é você? Eu sou mulher. Como assim? Não, quando ele olhou para ela, ele já viu, porque já estava dentro dele. E aquilo que o Senhor plantou dentro dele foi pelo próprio Senhor tirado de dentro para fora.
Talvez você precise descansar mais, para permitir que o Senhor tire de dentro de você o que você já construiu. Porque não se achou-se alguém que fosse idônea e nem compatível com Adão no externo. O olho não viu, o ouvido não ouvia a voz de uma mulher cantando: cadê o meu varão? E no coração natural ele não conseguia, mas já estava dentro dele. Então quando ele descansou, o Senhor foi lá e arrancou o que já estava formado dentro dele e estabeleceu Eva. Não muda no processo hoje quando você fica lá, você está permitindo que Deus tire o que já está pronto, o que você já sonhou, o que você já pediu, o que você já planejou. Não vai sair diferente do que você pediu, não. Pode sair melhor, mas vai sair o que você está pedindo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Levanta bem alto as suas mãos e diga: esse é o ano do muito mais na minha vida. Mais forte, mais forte. Esse é o ano do muito mais na minha vida. Por isso você é um portador da glória de Deus. Por isso está escrito que onde você colocar as suas mãos, o que vai acontecer? Então, se uma empresa estiver quebrando, qual é a melhor solução para ela? Contratar você. Talvez você vai chegar: olha, nós estamos precisando de um diretor, e você vai dizer assim: mas eu não tenho experiência com isso. Não, descansa, só senta naquela cadeira de diretor e acabou. Porque o fato de você entrar naquela sala e sentar naquela mesa muda a história daquele lugar. Tem algum homem de Deus aqui? Aqueles 3 reis perguntaram. Aí alguém disse: tem. Eliseu deitava água na mão de Elias, traga ele. O que fez a diferença para aqueles 3 reis foi ter encontrado um Eliseu naquele dia. O que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas é encontrar você. Eu estava lá para ver a filhinha do Tiago, a Hannah. Aí eu olhei ela no berçário, vi, brincamos, já chorando, o Tiago chorando mais que a Hannah. E aí eu fui para o quarto e fiquei esperando, fui arrumar, fiquei incumbido de colocar o quadrinho da Hannah. Então, enquanto eu não descansei de pôr aquele quadrinho, eu não podia parar de fazer nada. Então eu ficava orando em línguas, esperando o zelador, instalou o negócio. Quando a Juliana chegou, eu falei: está tudo bem, está tudo ótimo. Eu estava meio agoniado, um negócio queimando dentro de mim. Eu falei: o que está acontecendo, o que está acontecendo? E a Juliana está bem, o Tiago está bem, a Hannah está bem, e aquela coisa me incomodando. E aí a Ângela ficou lá vendo a Hannah, junto com a pastora Carla também. E aí quando eu estou descendo, eu deixei eles no quarto, meio igual barata tonta. Quando o Espírito quer usar você, você fica meio perdido, meio igual barata tonta. Parece, sei lá, né? E quando eu estou descendo, tem uma pessoa que fala assim: aleluia, eu achei alguém que pode nos ajudar. E olhou para mim, eu falei: tomara que não seja dinheiro, né? Dentro do hospital, ele olha no seu olho e fala: achei alguém que pode me ajudar. Eu falei: meu Deus. Aí ele chegou: pastor Suzano. Graças e paz, sou eu mesmo. O senhor pode orar pela minha esposa? Ela está passando mal, a pressão dela subiu, ela vai ter um parto, está nervosa. Eu ri. Eu falei: te entendi aí, Senhor. Naquele momento eu sabia: agora eu sei o que eu preciso fazer. Fui no quarto da enfermaria, irmão, virou um reteté. Do jeito que eu entrei, o Espírito já me usou. Eu só vi um chorando, a outra mãe também passou por uma crise de chorar. Virou culto naquele momento. Onde tiver 2 em meu nome, ali eu estarei. Eu creio que a Alice foi batizada no ventre dela, porque o pessoal começou a e a moça só chorava. Você é um transportador da glória de Deus.
estava andando em São Paulo, num bairro estranho. Deus fala: toma um café aqui. Eu falei: aqui o máximo que vamos servir naquele copinho americano de ketchup, sei lá. E paga. Parei num restaurante estranho, falei: pastor, para aqui, eu preciso tomar um café. Mas pastor, mas se eu gosto tanto de café assim, está tão apavorado. Eu falei: não, eu preciso fazer um ato profético. Tomar café? Você não vai entender. Aí eu falei: me dá um cafezinho, por favor. Um monte de gente tomando pinga, e de manhã cedo me dá um café, por favor. O cara olhou assim para mim e deu o café. Comecei: quanto que é? Eu nem queria tomar o café, eu queria cumprir o propósito. Não é nada não. Eu falei: não tem jeito, eu preciso pagar. Não, mas não vou te cobrar, não, mas eu vou pagar. Não, mas pelo amor de Deus, não, eu só parei aqui porque Deus mandou eu pagar esse café. Peguei 2 e entreguei para ele. Aí ele olhou para mim assim, pegou os R$2 e não entendeu nada. Mas eu sabia que o dinheiro santificado podia mudar a história daquele lugar. Então eu fui lá, tomei um café, dei 2, saí de lá. O pastor ficou assim: eu não sabia que você gostava tanto de café assim. Logo ali em frente tem um lugar bacana. Eu falei: não, eu não queria tomar café, eu precisava liberar algo para esse lugar. Eu falei: você é da cidade, atenta, porque eu não vou lembrar desse lugar, mas essa esquina nunca mais será a mesma. Deus se lembra de você. Ana chegou para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor tiver misericórdia, se lembrar de mim. Opa, então algum tempo atrás eles já tinham conversado, e Deus já tinha colocado dentro dela o desejo de ter um filho. Agora ela só precisava ter uma condição de trazer Samuel. Então ela disse: Deus, lembra que o Senhor me prometeu um filho? Deus: eu lembro, só que eu não quero mais uma criança. Penina já tem 10. Eu preciso mudar a história dessa geração. Eu não quero mais criança. Tem filho demais aqui. Você tem coragem de me dar um profeta? E ela disse: eu vou te entregar esse filho nas tuas mãos. Tudo que Deus queria era um profeta. Então quando Ana entrega Samuel, aquela situação mudou. Quando você permite Deus extrair de você o que Ele criou em você, você pode mudar a história de uma geração inteira. Esse foi o propósito de Adão. Então Adão tinha uma responsabilidade de estabelecer. Diga: estabelecer. Note que Adão saiu do Éden, mas o propósito não saiu de dentro dele. Ele deu a palavra: você vai multiplicar, você vai trazer a existência. Ele pode ter perdido aquele lugar de eternidade, mas o propósito ficou queimando dentro dele. Então ele estabeleceu Caim, Abel, depois estabeleceu Sete. A coisa não parou, até que chega em Enos, onde o povo de novo começa a invocar o nome do Senhor. O propósito de Adão era invocar o nome do Senhor. O propósito em Enos foi restabelecido, invocar o nome do Senhor. Quando as gerações vão se perdendo, Deus estabelece alguém, um profeta, um pastor, um apóstolo, um avivalista, alguém que vai trazer o foco de novo. Ei, o foco não é a gente, o foco é Ele. Então eles voltaram e voltavam quantas vezes era necessário para diante do Senhor, porque nós temos um caminho. Diga: eu tenho um caminho. Irmão, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. O trabalho do diabo é tirar você do caminho, porque o caminho de Deus é perfeito. Então não demora a perceber. Quando tiver alguma coisa errada, fala: ei, peguei o caminho errado. E seja humilde para voltar e restabelecer a sua caminhada. Está errado, está no caminho errado. Não fica lá insistindo, ou escondido, que foi o que aconteceu com Adão. Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Note, a percepção de Deus eles não perderam, mas quem Deus era foi que mudou para eles. Eles continuaram ouvindo, eles ouviram a voz de Deus. Talvez Deus andando ali no jardim, ao encontro de Adão, como era de costume. Diga: como era
de costume. Aí eu te pergunto, Deus ficou sabendo que Adão pecou naquele momento? Foi uma surpresa para Deus? E por que ele foi lá? Porque ele já sabia o que tinha acontecido com Adão. Mas note como Deus é Deus e como Ele é perfeito. Então eles ouvem a voz. Irmãos, muitas vezes o que você está falando em outras línguas, você não tem noção quão tremenda é essa voz de Deus para a sua vida. O Senhor se revelou para Adão. Adão sabia que estava em pecado. Os olhos foram abertos, mudou a natureza de Deus. E aquele ambiente era um ambiente celestial. Aquele ambiente era um ambiente que não podia ter uma natureza carnal. E essa natureza carnal foi estabelecida em Adão. Os olhos dele se abriram. A partir daquele momento ele já não era mais um ser que identificava com aquele lugar. E aí aquele lugar ficou estranho para ele. E Deus ficou estranho para ele. E a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Então Deus chega e pergunta para ele, versículo 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? É interessante que quando Deus vai encontrar com Elias, porque Elias que foi para aquele lugar, a pergunta de Deus para Elias é: o que você está fazendo aqui? Nesse momento ele pergunta para Adão: onde estás? Isso quer dizer que Deus nesse momento não conseguia enxergar Adão. O pecado foi tão ruim que Deus não conseguia encontrar Adão. Não. O que Deus queria mostrar para Adão é: Adão, eu não mudei. Por que você fugiu? Por que você escondeu? Eu continuo sendo Deus. Fui eu que te criei. Nós não tínhamos um compromisso todos os dias na virada do dia. Eu estou aqui. Eu sei o que você fez. Ele diz assim: acaso você comeu da árvore que eu direi que não comeste? Ele está dizendo: Adão, aqui não foi uma pergunta, irmãos. Isso aqui é uma expressão de alguém que estava pronto para mudar a história de novo de Adão. Porque a semente de Lúcifer entrou. Lúcifer não se quebrantou. A oportunidade de Adão se quebrantar era agora. Onde estás? Aqui, Senhor. Poupa minha vida. Alguma coisa que expressasse arrependimento e mudasse a história dele. Mas ele não tinha entendimento o que estava acontecendo naquele momento. E ele não gastou tempo suficiente com Deus. Gastou tempo com o jardim. Talvez gastou tempo com os animais. Talvez gastou tempo com Eva. Mas não valorizou o momento que Deus visitava ele. Sabe por que as pessoas não compram Mateus 6,6? Porque não valorizam esse momento. Parece ser um momento de sofrimento, parece ser um momento agonizante, parece ser um momento em que você vai para o quarto e Deus diz: ei, pecador, ei, fulano, ei, Beltrano. Mas quando você entende o que é relacionamento, você valoriza o Mateus 6,6. O tabernáculo de Moisés foi para Deus se manifestar no meio deles. O tabernáculo de Davi foi para Deus se revelar neles. E Mateus 6,6 é para Deus se revelar em nós. Deus ama quando você permite que Ele seja revelado nessa geração. Deus não está procurando lugar para se esconder. Deus não se escondeu de Adão. Nossa, Adão, eu vejo que você está muito pesado. Não dá para chegar perto de você. Não. Deus queria mostrar a ele: ei, onde você está? Eu estou aqui no mesmo lugar, no mesmo horário que a gente se encontra sempre. Eu sou Deus e posso mudar a tua história. Mas Adão chega e diz: foi a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, Deus, eu estava bem. E é isso que muitas vezes derruba o crente. Ele pede, recebe, e o que recebe destrói ele. E depois a culpa é de Deus. Adão disse: o Senhor é o culpado. Deus estava numa posição de trazer Adão para um novo lugar, porque Adão tinha perdido aquele lugar. Mateus 6,6 é para estabelecer você de novo no mesmo lugar que você tem que estar. A oportunidade que Deus dá para mim e para você é de estabelecer o que nós somos.
Irmão, não importa o que aconteceu durante o dia, não importa o que aconteceu à noite, não importa o que aconteceu no mês, entra para o quarto e tenha coragem de dizer: Deus, eu andei pelo caminho errado. Tenha coragem de assumir: eu fiz escolhas erradas, eu fiz isso. Porque o Senhor vai estar lá esperando você. Por maior que seja o delito que você cometeu, Deus está te esperando. Porque não tem nada que você faça que vai fazer Ele desistir de você. Deus jamais vai desistir de você. E se você tiver coragem, levanta suas mãos e diga: e eu também, Deus, jamais vou desistir do Senhor. Adão desistiu de Deus. Adão se escondeu de Deus. E como é que Deus então vai se revelar em Adão se Adão se esconde? Pergunta para esse irmão que está do seu lado: como é que Deus vai revelar você se você se esconde? Talvez as pessoas não entendem o sentido de Mateus 6,6. Deus está mandando eu ficar trancado dentro de um quarto, isolado do mundo. Não se esconde uma candeia embaixo da cama. Tem que colocar ela no lugar mais alto, para que ela possa liberar a sua luz. Por isso, irmão, Deus quer revelar a glória dele que está em você. Por isso Paulo diz em Romanos 8,18 que os tempos de agora não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Diga para esse irmão que está ao seu lado: tem uma glória de Deus em você. Diga para ele: revela para essa geração. Irmão, quem andar comigo e quem andar com você tem que ser transformado pela glória de Deus. Elias chegou na casa da viúva. Elias tinha uma glória sobre a vida dele. Elias chegou na casa da viúva e disse: faz para mim. Porque ele sabia quem era o Deus dele. O filho da viúva morreu, ele foi lá e ressuscitou. Irmão, você é a resposta para essa geração. Vou dizer de novo porque você não entendeu: você é a resposta de Deus para essa geração. O sentimento de Jesus, depois de ter cumprido tudo que ele fez, depois de ter ficado ali 40 dias com aquele povo, dizer assim: eu preciso ir embora, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Ele não deve ter ficado segundos no céu. Primeira coisa que ele chegou no céu, ele olhou para o Espírito Santo e disse assim: vai com Deus, meu filho, e muda a história dessa geração. O Espírito Santo já estava com as malas prontas, esperando para vir. Pentecoste acontece, e todo aquele povo que estava ali perto foi impactado, porque até hoje, mais de 2000 anos, a gente conta sobre isso. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: o que estão contando de você? Quais são as coisas que Deus está fazendo através da tua vida? Diga: quando você chega na vida de alguém, está mudando ou está piorando? Pergunta para ele: o que sai da tua boca abençoa ou amaldiçoa? O que sai da tua boca edifica ou destrói? Porque o diabo foi lá para destruir a vida de Adão, mas Deus voltou para o mesmo lugar e disse: Adão, onde está? O quarto é um lugar maravilhoso, irmão, porque ali no quarto Deus ajusta as coisas. Aí ele começa a dizer para você: cuidado, quem faz sou eu. Não esqueça de dar glória para mim. É ali que ele coloca você no seu lugar. É ali que ele ensina você que você é filho de Deus e que você é portador de verdades, portador de promessas, portador do Espírito Santo, portador de libertação, portador de cura. Você é uma transportadora completa. O seu menu é riquíssimo. Você pode chegar na casa de alguém: o que você quer? Estou aqui para te servir. Eu quero cura, libertação e salvação. Eis-me aqui, vou liberar para você. Ah, eu estou cheio disso, cheio daquilo. Estava, porque eu cheguei agora, tem que mudar a história. Porque o meu pai fez separação de luz e trevas. Eu sou luz, onde eu cheguei a treva tem que ir embora.
Chega no lugar, está debaixo de maldição, debaixo de pensamentos errados, você vai chegar e vai dizer: ei, eu tenho uma vida. E essa vida vai mudar a sua vida. Que vida é essa? A vida eterna. E o que eu preciso fazer? Entrar num lugar chamado Cristo. E nesse lugar você vai perceber que tudo que está dentro de você vai ser revelado para você. Tantas coisas boas quanto as coisas ruins. O problema é que as coisas ruins mexem com a gente. Quando Adão descobriu o que ele conseguiu fazer, ele ficou envergonhado. Em vez de correr para a presença, mas isso é fruto de quem não tem relacionamento com o Pai. O filho que se esconde é porque não tem relacionamento com o Pai. Ele conhece a dureza do Pai. Ele conhece o caráter do Pai. Mas o filho que tem relacionamento, ele sabe. Por que que o filho pródigo pediu dinheiro? Porque ele sabia que o pai dele era rico demais e não faltaria para ele. Segunda coisa, o filho pródigo sabia que tudo que o pai estava fazendo era para ele mesmo. E quando ele perdeu tudo e estava ralando, ele disse: se eu for lá para casa e o meu pai me cuidar, pelo menos como um empregado, eu estou feito na vida. É melhor ser empregado do meu pai do que ficar ralando aqui. E quando ele chega lá, o pai recebe ele como empregado? Não, como filho. Você não precisa se esconder. Na verdade, você tem que ser revelado. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, quando eles pegam você orando em línguas, eles falam assim: fala igual o pai dele, ó. Por isso, quando eles pegam você assim, viajando na maionese, ele fala: eles têm um coração igual o coração do pai dele. Nossa, ele sonha demais. Nossa, se acontecer tudo que você fala, meu Deus. E aí você pode responder para ele assim: eu sei que vai acontecer, porque eu tenho um pai, e o meu pai é Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: você tem noção que é seu pai? Diga para ele: o seu pai é Deus. Jessé ficou impressionado com Davi e falou: quem é o pai desse menino? Eles vão ficar impressionados com você. Eles vão dizer assim: é impossível, não pode acontecer isso. Vão olhar para esse: gente, mas não é. Eu conheço ele, eu conheço a família dele, eu sei o que aconteceu. Não dá. Olha, esse cara não pode. Aí alguém vai dizer para assim: mas ele é filho de Deus. Alguns vão dizer assim: cara, eu não sei o que ele faz, mas eu sei que o cara lá de cima é fã dele. Diga para esse irmão que está do seu lado: o cara lá de cima é meu fã. Parece que você ficou com vergonha, mas pode falar. Olha para esse irmão e diz para ele: ei, o cara lá de cima, Big Boss, é meu fã. Por isso, querido, quando você entende que o melhor lugar é a presença dele, você não vai se apartar dele. Porque Deus não está ali para revelar os seus problemas. Deus não está ali perto de você para revelar os seus pecados. Deus não está ali para revelar o quanto você é perdedor, o quanto você é isso. Não. Deus está ali para revelar a glória dele em você. Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito, os sonhos que tem a nosso respeito. Os pensamentos são melhores que os nossos. Os sonhos dele são maiores que os nossos. Aí a palavra de Deus diz: agrada do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez ele queria dizer para Adão: Adão, eu não estou aqui para te condenar, eu queria aqui estabelecer os desejos do teu coração, cara. Por que você não veio no horário que a gente sempre se encontra? Diga para esse irmão que está ao seu lado: valorize os encontros que você tem com Deus. Agora presta atenção. Por que Deus perguntou?
Se ele é onipresente, onipotente, onisciente, por que ele fez a pergunta: onde estás? Comeste, fizeste isso? Por que Deus fez perguntas? Porque você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta para essa geração. Você é a resposta de cura, prosperidade, salvação, libertação. Você é a resposta para encher essa geração do Espírito dele. Você é tudo que Deus conta. E Deus não está preocupado. Você é a resposta financeira para essa geração. Você é a resposta de tudo. Talvez, pastor, mas peraí, o inimigo é astuto, é um capiroto, mas ele já foi vencido. É que ele é teimoso, não quer se render. Então, enquanto ele tem oportunidade, ele vai fazer barulho para enganar. A única coisa que ele pode fazer é enganar, porque você é filho de Deus. E ninguém toma a promessa do filho. Vou dizer de novo: ninguém toma a promessa do filho. Ninguém toma a promessa do filho. Ninguém toma a promessa do filho. Mefibosete, coitado, vivendo lá como um maltrapilho. Não podia andar, não podia se locomover, não podia nada. Morre o vô, morre o pai. Uma situação, alguém vai lá, toma as posses de Saul. Mas Deus, ele se lembra dos filhos. Incomoda Davi. Davi fala: ei, tem alguém da casa de Saul? Porque ninguém rouba as promessas do filho. Qual é a resposta? Mefibosete. Quando Deus pergunta, irmão, ele já sabe a resposta. A resposta sou eu e você. Quando Deus queimou no coração de Davi: tem alguém na família de Saul para que eu possa usar de misericórdia? Quem estava falando não era Davi. Quem estava falando era o Espírito de Deus na boca de Davi. Deus, não importa o que Saul fez, não importa porque Jonas morreu com o pai, importa é que Deus é pai de promessas. E está lá Melquisedeque, escondido pela sociedade. Ei, você não nasceu para estar escondido. Você nasceu para revelar minha glória. Mas como? Eu sou um aleijado, descansa. Então o rei manda chamar Mefibosete e ele adentra no salão do rei. Chama alguém e fala assim: você vai ser servo dele, você vai fazer tudo para ele, como se fosse o Espírito Santo. Espírito Santo, você é o consolador, o ajudador. O que você precisar fazer, faz. Porque ele todos os dias vai sentar na minha mesa. Quando Mefibosete sentava na mesa, ele podia olhar para Davi e se ver igual. Porque na presença do Pai não tem defeito. Mefibosete foi a resposta de Deus, de graça e de misericórdia para Saul. Ele sentou na mesa do rei, e toda vez que ele sentava, ele se via de novo restaurado. O fato de não poder mexer as pernas não significava nada. O fato é que quando alguém via ele andando, falava assim: ó, lá está aquele que come na mesa do rei. Lá está aquele que tem alguém cuidando das coisas dele, alguém que é muito rico. Mas não é aquele que vivia. Não, acho que você está enganado, porque eu nunca o vi assim. Mas ele não é aleijado. Aqui, olhando ele naquele cavalo real, não dá para perceber. Para de focar no seu problema. Para de focar nas pessoas. Adão procurou, foi a esposa,
Podia ter dito: a serpente me enganou. Para. Você é a resposta para essa geração. Se dentro do Éden, no lugar santo, Deus foi lá pegar e resgatar Adão de novo, imagina agora que o sangue do Cordeiro te lavou. Imagina agora que o reino dele está dentro de você. Imagina agora que o Espírito dele está dentro de você. Você está selado e carimbado. Você é da linhagem de primeira. Você já não é mais um gentio. Você agora é portador de promessa. Você tem uma patente. Você tem uma identidade celestial. Você é filho de Deus. Então levanta suas mãos e diga: eu também tenho uma linguagem. Diga: eu tenho um conhecimento do meu reino. Diga: eu sei tudo do meu reino, tudo do meu Pai. E quem encontrar com você vai encontrar com o céu. Quem encontrar com você não vai ser mais a mesma pessoa. Tudo que Deus precisar fazer em você e por você, Ele vai fazer. Então levanta as suas mãos e começa a confessar: eu sou a resposta de Deus. Diga de novo: eu sou a resposta de Deus. Deus não me chamou porque Ele achou que eu era capaz. Diga isso: Deus não me chamou porque Ele achou que eu era capaz. Deus me chamou porque Ele me amou primeiro. Deus não está procurando capacitados. Deus está procurando Mefibosetes, homens e mulheres que têm defeitos, mas que com Ele não. Homens e mulheres que se permitem se esvaziarem para serem tão cheios de uma glória, para exatamente liberar essa glória. Levanta suas mãos: adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Pois eu não vivo sem você, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Eu não vivo sem você, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Eu não vivo sem você, Abba Pai. Eu amo a tua presença, eu amo a tua presença, e eu não vivo sem você, Abba Pai. Eu amo a tua presença, eu amo a tua presença, eu não vivo sem você, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai. Eu não vivo sem você, Abba Pai. Riera na basso, riera na basso. Vai falando em línguas, vai falando em línguas. Riera na basso, rianda rabababababanae. Valorize a presença dEle. Você é a resposta de Deus.